Fala galera, Theo Hayashi aqui com vocês, mais um episódio do podcast do Theo. Você tá ligado como é, de praxe, conteúdo fresco pra você. E hoje eu quero falar com você que é líder. Pô, Theo, não sei se eu sou líder, você é líder sim. Talvez você não esteja liderando uma coisa que você considera ser muito grande, ou talvez até você esteja. Mas pelo menos, cara, você tá liderando a tua própria vida, não é verdade? Então eu tô falando com você que quer liderar e crescer na tua liderança. Você que tem que talvez liderar uma equipe, um time, um squad. Como é que você faz isso, Theo? Como que você monta equipe? Tem tanta gente que me pergunta isso. Cara, como que você monta teu time e bota a galera pra jogar e joga pra ganhar? Eu vou te falar sobre as 5 métricas que eu uso pra eu pôr então meu time junto. Pra eu convocar minha seleção, eu tenho 5 métricas. Na verdade, eu chamo isso aqui dos 5 Cs da equipe. Se você estiver aí, talvez anotando no teu celular, escutando isso aí no teu trânsito ou aí no teu quarto, e você fala assim, eu quero crescer em liderança, o que eu quero compartilhar aqui com você hoje, vou dividir aqui, o meu segredo é os 5 Cs da equipe do Theo. Eu tô pautando em toda a equipe, seja equipe de mídias sociais, equipe de discipulado de adolescente, sei lá, cursos lá na Dunamis Farm. Seja o que for, equipe no The Sand, equipe na Zion Church, equipe no Dunamis, equipe em uma renca de coisas que eu tô fazendo, eu sempre passo por esse filtro aqui. 5 Cs da equipe do Theo, 5 Cs da tua seleção. Primeiro C, competência. Eu não sei você, mas não dá para trabalhar com gente competente. Então, o primeiro C é competência. Você é competente para fazer a função? Você tem que perguntar, será que esse fulano aqui é competente para fazer aquilo que eu vou esperar dele fazer? Será que ele tem o skill set? Será que ele tem a técnica? Será que ele tem o know-how? Ele tem a habilidade, a técnica requerida para cumprir o trampo, para você cumprir a missão? Ele consegue fazer o job? Então a primeira coisa que eu tô perguntando é competência. A pessoa tem meio de fazer isso virar, ou eu tô exigindo dele ou exigindo dela uma coisa que é impossível, que tá além do alcance dessa pessoa. Se for além do alcance, é melhor eu nem convocar, porque senão eu tô pondo essa pessoa para baixo, eu tô posicionando ele ou ela para um fracasso. Isso nunca é legal. Então, como líder, você tem que ter essa responsabilidade. Não vai chamar alguém que não consegue get the job done, que nem a gente fala no inglês, cumprir a missão. Então eu quero ter alguém que é competente. Número 2, o segundo C, é caráter. Eu quero ter pessoas que têm caráter. O que significa caráter? Pessoas de integridade, pessoas que são verdadeiras, pessoas que são transparentes, empáticas. Um cara que não é rude, uma pessoa que não abre mão dos seus valores para conquistar o fim. Entendeu? Eu não acredito nessas coisas que o fim justifica os meios. Isso aí não é aquilo que a gente aprende na Bíblia. Então, o caráter, para resumir tudo, será que essa pessoa, ela carrega o caráter de Cristo? Obviamente, todos nós estamos crescendo em caráter. Mas você tem que ter um mínimo. Eu tô na minha jornada também. Só que você tem que ter um mínimo. Então, competência, número 1. Número 2 é caráter. Agora, antes de eu entrar no número 3, eu acho que é importante eu fazer só um anexo aqui, tá? Porque essa parada de competência versus caráter é uma coisa assim que eu converso com líderes, cara, e toda hora eu vejo que é um conflito. E talvez você tá escutando o que eu tô falando aqui, você tá pensando competência versus caráter. Deixa eu mudar aqui o linguajar. Vamos falar sobre habilidade versus caráter. Vamos falar aqui sobre dom versus caráter. Vamos espiritualizar a parada um pouquinho mais aqui pra você que é evangélico. Vamos falar de unção versus caráter. O maluco é ungido. Ou que nem o povo fala, né, meu? O cara é de Deus. O que quer dizer ser o cara é de Deus? Isso é muito genérico, o cara é de Deus. Isso aí é amplo demais. Tá bom? Não, pô, mano, o maluco o cara é de Deus. Quando o cara começa a cantar, velho, tá bom, o que quer dizer isso? O cara é talentoso, ele é habilidoso, ele é ungido, ele, pô, é safo, sei lá. Então vamos lá, vamos falar, eu vou resumir tudo isso em competência versus caráter. Porque, por exemplo, quando eu comecei na minha jornada de liderança, eu comecei liderando jovens. Na verdade não, né? Eu comecei com, sei lá, o que era? 16, 17 anos de idade, eu comecei dando aula de escola dominical pra molecada de 8 anos. Então eu tava lá, professor de escola dominical. E depois, diria, função oficial, a primeira função oficial como um líder
foi líder de jovens. Eu lembro como líder de jovens, eu pensava que competência era a coisa mais importante a se ter. Eu preciso ser competente, eu tenho que ter conhecimento teológico, eu tenho que ter habilidade de comunicação, eu tenho que ter habilidade de liderança organizacional para tirar os jovens do ponto A, para levar eles para o ponto B, eu tenho que conseguir bater meta, em cada retiro de jovens eu tenho que aumentar essa meta. Então, quer dizer, isso aí é um mundo de muito pastor de jovens, tá? Então, a minha mentalidade é, eu preciso ser competente. Ao longo da minha jornada, eu fui aprendendo que não. Que a chave para a eficiência de um líder, ou a efetividade de um líder, a chave para um líder ser bom, não é a quantidade de competência que ele tem, mas sim a quantidade de caráter que ele tem. Eu vou explicar isso. Eu sei que não soa correto o que eu estou falando, mas me acompanha. Eu comecei a sacar que, como um líder, eu entendi que a minha competência, ela está limitada ao meu caráter. Deixa eu te explicar. É óbvio que você tem que ser competente, porque uma pessoa incompetente não consegue cumprir a missão. Então é importante você ser competente. Só que a tua competência, ela não consegue ser usada e maximizada se você não tiver caráter. Para pra pensar em tanto pastor ungido que você já conhece, que já caiu em adultério. Para pra pensar em tanto político popular que você conhece, que já caiu em corrupção. Para pra pensar sobre tanto atleta, celebridade, artista, talentoso, que acabou caindo num escândalo de assédio sexual, de estupro, seja o que for que aconteceu. Quando o cara cai num escândalo de assédio sexual, que nem um atleta famoso, ele continua sendo habilidoso e competente no esporte dele? Continua. Só que daí ele tem que sair em frente à imprensa, o clube vai ter que desligar ele, o time vai ter que desligar ele, e agora a falta de caráter limitou a competência dele a continuar a ser maximizado. Faz sentido? O pastor que é removido do ministério porque caiu em adultério ou um escândalo financeiro, esse pastor continua ungido mesmo removido da igreja. O político que é popular, que tem conhecimento de política pública, quando ele é preso por corrupção, ele continua com conhecimento de como funciona a máquina pública. Ele é competente em entender como funciona a máquina pública. Só que a falta de caráter bloqueou a competência desses caras a irem adiante. A habilidade dos caras continuar a florescer, a entreter pessoas, a continuar a render dividendos, seja qual for o interesse deles. Então, por isso que eu falo para você, fazendo esse anexo aqui, esse adendo, trabalhe, foque no teu caráter 2 vezes mais do que na tua competência. Eu tô ligado que para quem tem 20 e poucos anos de idade, tá começando agora, sei lá, tua carreira de empreendedorismo, você tá começando agora, sei lá, os teus vídeos no YouTube, você tá começando aí teus vídeos no TikTok, seja o que for que você quer fazer da tua vida aí, quer, sei lá, quer começar no ministério também. Deixa eu te falar uma coisa, trabalha no teu caráter 2 vezes mais do que na tua competência, porque a falta de caráter é o limitador para a quantidade de competência que você tem. É por isso que eu entendo que é importante você cultivar um hábito diário na leitura da palavra, um hábito diário de você pedir para o Espírito Santo sondar teu coração. É que eu falo para as pessoas, meu irmão, Deus está te pondo numa curva de projeção que você vai ter muita evidência. Então, sabe o que você tem que fazer? Você tem que se assegurar que você é uma pessoa bem resolvida. Vai tratar tua alma, cara. Vai perdoar quem você tem que perdoar. Vai se livrar dos teus complexos de inferioridade para você não usar a tua competência para compensar as tuas inseguranças. Vai fazer trabalho de alma, cara. Vai lá entrar no âmago do teu ser e vai se resolver, cara. Vai se livrar dos seus vícios. Vai se livrar de todo o tendão de Aquiles que existe em você. Porque uma das coisas mais perigosas é uma pessoa ter uma influência e ter um patamar e uma plataforma aonde o caráter da pessoa não consegue sustentar. Você não quer ser uma pessoa mais famosa do que fiel. Deixa eu repetir. Você não quer ser uma pessoa mais famosa do que fiel. Porque não é ser, é questão de tempo para tudo implodir. Porque você precisa ter esse caráter. Então, não importa quão talentoso, quão habilidoso você é, se você consegue, com a falta de caráter, se desqualificar da liderança.
Então eu sempre tô olhando isso. O cara tem que ser competente sim, mas o cara tem que ter caráter. Número 3, você precisa... Eu vou trazer gente pra minha equipe que é uma pessoa que abraçou a cultura da organização. Cultura é importante. O cara tem que acreditar na minha cultura. Deixa eu usar aqui um exemplo de... Infelizmente, tantas vezes eu vi isso acontecer. Um cara que é muito competente, muito talentoso, muito ungido, mas só que ele não abraçou a cultura do líder sênior. Seja o líder sênior da empresa, seja o líder sênior da... Talvez até de... Vamos lá, usar um partido político. O líder sênior de uma igreja, que é mais fácil até eu exemplificar isso. Então o cara começa a liderar os jovens na igreja dele, cara. E o cara é bom pra caramba. Só que ele não abraçou a cultura daquela igreja. E não abraçou a visão do líder sênior daquela igreja, do pastor sênior. Então o que acontece? Ele começa a construir dentro do grupo de jovens a sua própria igreja, que tem uma cultura totalmente diferente da igreja no contexto maior. Então você vai lá no sábado à noite, é uma igreja, são os jovens. Você vai lá no domingo de manhã, é uma outra igreja, são as famílias. O cara não abraçou a cultura, velho. Então o que o cara tá fazendo? Ele tá fazendo uma facção. Quantas vezes eu vi isso acontecer já? O líder de jovens que não abraça a visão ou a cultura do líder sênior. Então, quando eu monto minha equipe, eu quero ter certeza que os membros da minha equipe, os convocados para minha seleção, são competentes, têm caráter e têm a minha cultura. Eles abraçaram a minha cultura, porque daí então a gente está jogando no mesmo time. E número 4, conexão. Eu falei aqui de competência, de caráter, de cultura, e o quarto C é conexão. Eu quero ter um time que todo mundo é bem conectado. Você já escutou aquele termo lá? Tem que ter química. Tem que ter química, meu. Entendeu? Aquele time entrosado, que o cara toca pro lado sem olhar, porque o cara já sabe que o lateral já tá correndo. Ele lança a bola e o outro cara já tá saindo pra área. Time entrosado. É a molecada que vem jogando desde a base junto. Entendeu? Tem conexão. Daí entra um cara novo, um estranho no ninho, mas, cara, se o time abraçou, se ele se permitiu a aprender com os outros, tem uma conexão, o cara acabou de cair no time e tem conexão, vai dar bom. Esse negócio vai dar certo. Eu não quero ter um craque apenas no meu time. Eu prefiro, em vez de ter só um craque no meu time e todo mundo jogando pra esse craque, eu prefiro ter um time que todo mundo consegue ter uma dinâmica, uma sincronia, uma química, uma conexão. Então, quando eu tô olhando pra uma pessoa que eu quero convocar pra minha equipe, eu tô perguntando, será que esse cara vai se dar bem com fulano, com ciclano, com Deltrano, com Beltrano? Porque esse povo todo já tá comigo aqui já faz anos. A gente já comeu um quilo de sal junto. Então eu quero ter certeza que o novo que tá chegando, ele vai honrar a história que todo mundo tem aqui nessa casa. Então eu não quero trazer um ciclano ou Deltrano aí, porque o cara é super habilidoso e o cara é um superstar, é um líder de louvor super famoso. Who cares? Eu quero o meu time compacto, eu quero o meu time conectado, eu quero que o meu time venha ter química, porque afinal de contas eu quero preservar esse senso de família. Então eu tô protegendo essa nossa cultura dessa maneira. Competência, caráter, cultura, conexão e, por final, chamado. O C de chamado. Eu tenho que ter certeza que ele está cumprindo um chamado grande e corporativo que Deus tem nos dado como Dunamis, como The Sand, como Zion Church, como qualquer outra coisa que você estiver liderando, mas ao mesmo tempo eu estou olhando para esse cara, esse irmão, esse filho de Deus como um indivíduo. Ele está cumprindo o chamado pessoal que Deus deu para ele? Tá, tudo bem, está cumprindo o chamado corporativo, o chamado da organização, o chamado do ministério, o chamado da igreja, mas ele está cumprindo o chamado que Deus deu para ele, porque tem que dar certo para os dois lados. Ele tem que se sentir, cara, eu tô satisfeito porque eu tô cumprindo o chamado pessoal que Deus me deu, e eu tenho que sentir, eu tô satisfeito porque você está cumprindo o chamado corporativo que Deus nos deu. Então eu vou dar o exemplo de uma pessoa que talvez trabalhe aí na tua equipe de mídias. O cara tem um chamado específico, individual. Deus me chamou para trabalhar com multimídia. Deus me chamou para trabalhar com vídeo, com áudio. Deus me chamou para trabalhar com dirigindo filmes. Deus me chamou para eu trabalhar com iluminação, com som, seja o que for. Eu preciso de um cara desse na minha equipe. Então, quando eu trago um cara desse, eu tenho que ter certeza que ele não se sente, pô, eu tô só construindo o chamado corporativo e o meu chamado individual tá ficando pro lado. Não.
tem que ser bom para os dois lados. Não é verdade? Se em sociedade lá fora, sociedade de negócios seculares, isso é o que pauta bons negócios, como que isso também não vai dar certo na igreja? Quanto mais na igreja. Eu tenho que respeitar o chamado de Deus individual na pessoa, e essa pessoa também tem que entender que eu cumpro o chamado que Deus me deu, enquanto eu cumpro essa visão maior. Quando você tem essa combinação, o negócio é bom. Então, você precisa ter no teu time pessoas que são competentes sim, mas são também pessoas de caráter. E também são pessoas que abraçaram a tua cultura, a cultura da casa. Pessoas que são pessoas de conexão química com a equipe e que estão cumprindo o seu chamado individual enquanto estão cumprindo o chamado corporativo ou geral da organização da tua visão. Então fica aqui o meu segredinho aí para vocês. Como é que a gente monta a nossa seleção? Como é que a gente monta nossas equipes? Eu estou usando essa métrica aqui dos 5 Cs. Então eu espero que isso tenha te ajudado, te abençoado. E fica aqui mais um episódio do Theo Hayashi e até a próxima.